Bom dia, sexta! Hoje nós vamos continuar trabalhando com o nosso livro de atividades, na página número 27, com o nosso conteúdo de porcentagem, né? Que nós estudamos bastante na nossa apostila. Então, o próximo exercício é o exercício número 26. Ele fala assim: em cada item, calcule as porcentagens mentalmente e escreva o resultado. Então, lá na questão A, nós temos o primeiro item. Então, ele fala assim, ó, 100% de R$212 corresponde a, então 100% é o valor total, né? Então, é R$212, então corresponde a quanto? Corresponde aí a R$212. Aí, depois, no próximo item da questão A, ele fala 50% de R$212. Então, 50% seria a metade, né? Daí, quanto que é metade de 212? A metade de 212 é 106. Então, é R$106. No próximo item, no terceiro, é 25% de R$212. Então, 25% é a mesma coisa que o inteiro dividido por 4, né? Porque se eu pegar esse inteiro, esse valor aqui, 212, e eu dividir ele em 4 partes iguais, olha, eu vou ter 25 mais 25 mais 25 mais 25, né? Ó, vai dar 50 e vai dar 105%. Então, quanto que é aí esse 25%? Esse 25%, ele é igual a R$53. Como que eu poderia fazer isso se eu não consigo fazer com o cálculo mentalmente? Então, lembram lá que nós fizemos bastante exercícios na apostila, onde nós fazíamos assim, para calcular, digamos aqui, 25%. Então, eu escreveria uma fração decimal, né, que seria 25 sobre 100, e aí 25 sobre 100, o número decimal dele é 0,25, porque tem 2 zeros aqui embaixo, então eu vou ter 2 casas decimais. E aí, o que seria esse, como que eu descobriria quanto que é esse valor aqui, o 25%? Eu pegava 0,25 e eu multiplicava aqui por 106,00, que eu vou encontrar 56, né? Então, eu escrevo a fração decimal, e daí o número decimal eu pego e multiplico pelo valor total. E aí eu encontro qual que é esse valor, se eu não souber calcular mentalmente, né? Depois, na questão B, ele fala 10% de R$1.400 corresponde a. Então, 10% corresponde aí a R$140. Também, quem não consegue calcular mentalmente, faz esse cálculo. Tem 3 maneiras de resolver que eu apresentei para vocês. A mais fácil que eu acho é essa, né? Aí depois, no próximo item, é 30% desse valor, né? Então, olha só, se 10% é 140, 30% eu poderia pensar assim, eu vou somar 3 vezes esse valor. É que vai dar quanto? Vai dar 400. Primeiro, se eu colocar o símbolo de dinheiro, porque estamos falando nele, né? Então, é R$420. Depois, no próximo item, é 60%. Então, se 30% deu esse valor, 60, era só eu somar esse valor 2 vezes, né? Então, vai dar quanto? Vai dar R$840. Depois, na questão C, 10% de R$9,50. Então, a vírgula, ela caminha uma casinha para lá. Então, quando vai ficar? Vai ficar RS 0,95, né? Então, seria 95 aí, centavos. Depois, no próximo item, 20% de R$9,50. Então, se 10% é esse valor, 20, eu poderia pensar assim, eu vou somar esse valor 2 vezes. E eu vou ter quanto? Eu vou ter R$1,90. Então, RS, R$1,90. Próximo item, então, é 40% de R$9,50. Então, se 20 era esse valor, 40 é 2 vezes esse valor. Aí, quanto que vai dar? Vai dar R$3,80. Daí, na questão D, 50% de 800, então 50% é a metade, ou seja, metade de 800 é 400, então R$400. O próximo item é 75, esse valor. Então, o que eu poderia pensar? Eu poderia pensar assim, quanto que é 25%? Então, 25% é a metade de 400, que é a metade de 50, né? Que seria 200. Eu poderia pensar, se 50% é esse valor, é só somar mais com o 25, que seria 200, que seria aí 600. E aí, no último item, é 115% de R$800.
Então, olha só, 115, então é mais que 100%. Então, 100% de 800 é 800. Então, eu preciso descobrir quanto que é 15% de 800. Então, eu posso, ó, eu já descobri aqui quanto que era 50, eu descobri quanto que era 75 e agora 115. Então, a diferença entre 50 e 75 é 25. Então, eu posso descobrir quanto que é 15% e depois somar aí com 100%. Então, eu vou ter R$920. Isso fazendo aí mentalmente, mas vocês também poderiam aí resolver a partir de cálculos, né? E agora nós vamos para o exercício 27, onde nós vamos observar esse gráfico para responder as questões. Primeiramente, vamos ler então aqui um trecho sobre a reportagem sobre a produção de lixo no Brasil. Então, só o Brasil, ele produz 240 mil toneladas de lixo por dia. E esse aumento excessivo da quantidade de lixo se deve ao aumento do poder aquisitivo e ao perfil de consumo da população. Além disso, quanto mais produtos industrializados existir, mais lixo é produzido. Vamos ver abaixo aqui o destino que é dado ao lixo produzido por nós. Então, olha só, 1% vai para tratamento, né, que é composto de reciclagem e incineração. E aí agora, aterros sanitários é 10%. E aterros controlados seria 13%. E nos lixões, 76%. Então, nós vamos seguir agora para a página 27 para responder as questões. Vamos completar essa tabela com base nas informações que foram apresentadas. Então, qual que é o destino ali que eu tenho para tratamento? Então, eu vou pegar, né, e vou encontrar quanto que é essa porcentagem, né? Então, o que eu faço? Eu escrevo o número decimal, a fração decimal, daí vejo quanto que vai dar o número decimal e multiplico pelo valor total. Então, eu vou ter 2.400. Aterros sanitários, 24 mil. Aterros controlados, 31.200. E para os lixões, aí vai ser 182.400, né? Então, aqui é só eu fazer a multiplicação, ó. 1% é a mesma coisa que 0,01, multiplico pelo valor total, né? Que é 240 mil. 10% é a mesma coisa, o número decimal dele, multiplico pelo valor, número decimal, multiplico pelo valor total. Simples, simples. Vamos seguir agora para o exercício 28. Quanto que é 100% de 568 laranjas? Então, 100% é o total. Então, 568. Agora, quanto que é 10% de 7.690? Então, primeiro eu preciso escrever o 10% em forma de número decimal, né? Que vai ficar 0,1. E aí eu multiplico aqui por esse valor. Eu vou ter R$729. R$769. Podem utilizar a calculadora para esses cálculos, ok? Agora, 30%. Então, 30% do número decimal dele é 0,3, né? Então, vai ficar 0,3 vezes esse valor, 4.800. 25. Então, quanto que é 25%, né? Então, é 25 sobre 100, o número decimal vai ficar 0,25. Então, 0,25 vezes esse valor, 8,5. Né? Então, é só eu pegar esse valor e multiplicar por 300, 7. O número decimal seria 0,07, daí multiplico por esse valor, vou ter esse. E 0,6, a mesma coisa. O terreno onde a casa de Manuela foi construída tem 480 metros quadrados. A casa ocupa 32% de espaço e a garagem 6%. E o restante é ocupado por um jardim. Calcule quantos metros quadrados tem cada um dos espaços, a casa, a garagem e o jardim. Então, primeiramente, a casa. Então, é 32% de 480. Então, eu escrevo o número decimal e multiplico pelo valor total, 153,6. A garagem, 6%. Então, o número decimal de 6%, né, é 6 sobre 100, que vai ficar 0,06. Vezes 480, 28,8. E agora, o jardim. Então, eu vou pegar o valor total, que é 480, né, que é o valor total desse terreno, e aí eu vou tirar o valor da casa e o valor da garagem, e eu vou descobrir quanto resta aí para o meu jardim. Então, vai ser 297,6. Então, assim, a casa tem 156,6 metros quadrados, a garagem 28,8 metros quadrados e o jardim 297,6 metros quadrados.
Questão 30. Marcelo emprestou a um amigo 25% da quantia que ele tinha em sua aplicação, na sua poupança. Sabendo que o valor emprestado foi de R$ 1.200, qual que é o valor que Marcelo tinha nessa aplicação? Então, agora eu preciso descobrir qual que é o valor total que ele tinha, né? Então, como que eu posso pensar? R$ 1.200 corresponde a 25%. Então, o meu objetivo é encontrar quanto que é 1% desse valor, para eu multiplicar por 100 para descobrir qual que é o total, né? Então, eu posso dividir ambas as partes por 25 para descobrir quanto que é 1%. 25 dividido por 25 é 1, 1.200 dividido por 25 é igual a 48. E agora eu vou multiplicar por 100 para saber qual que é o valor total. Então, vai ser 48 vezes 100, 4.800. Então, ele tinha R$ 4.800 guardado na sua poupança. 31. Esse gráfico, ele representa o valor de leitores de jornal de uma determinada cidade. Então, aqui nós temos o jornal 1, 2 e outros, e aqui os valores, aí a quantidade de pessoas, de leitores. Na questão A, calcule a porcentagem dos leitores do jornal A. Então, olha só, vamos ver aqui. 2.520, né? O valor de pessoas aqui que fazem a leitura desse jornal A. Então, olha só, o que eu posso pensar? O total de eleitores aqui é esse valor, mais esse, mais esse. Somando, eu vou ter 6.000 eleitores. Então, eu posso descobrir, né, quanto que é 100%, para descobrir quanto que é 1, para depois multiplicar por esse valor. Então, olha só, 6.000 corresponde a 100%, então eu vou dividir por 100, né, para eu descobrir quanto que é 1%, que vai dar 60. E agora, 60 eu vou multiplicar por esse valor aqui de leitores, que é 2.520, que eu vou encontrar quanto? 42. Então, são 42% dos leitores que leem aí jornal. Depois, na questão B, então é o mesmo procedimento, né? Agora, eu já sei ali quanto que é a soma dos leitores. Então, é 600, corresponde a 100%, então eu vou dividir por 100 para encontrar quanto que é 1%, e aí eu vou multiplicar por 52 para encontrar qual que é esse valor, né? 3.120, que é o valor do jornal B. E aí vai dar quanto? 52%. Na última questão, quem não lê nem o jornal A e nem o jornal B? Então, o total é 600, então corresponde a 100%. Vou dividir por 100 para encontrar quanto que é 1%, né? Então, aqui vai ficar 60. E aí, eu vi lá, né, que os outros ali seria 360. Então, quer dizer que vai 60 vezes 6, 360. Ou seja, aí são 6%. A questão 32, os resultados de uma pesquisa das cores de cabelo de 1.200 pessoas são mostradas nesse gráfico. Então, 30% das pessoas têm cabelo castanho, preto 24%, ruivo 16% e o loiro nós não sabemos. Quantas dessas pessoas possuem o cabelo loiro? Então, olha só, primeiro eu preciso descobrir quanto que é esse 100%, né? Então, olha só, o 100%. Eu vou tirar o valor do cabelo castanho, o valor do cabelo preto e do cabelo aqui ruivo. Eu vou encontrar quanto? Eu vou encontrar 30%. Então, é 30% de 1.200. Então, como que é 30% de 1.200? É 0,3, o número decimal, vezes 1.200, 360. Então, a questão correta é a questão C. No exercício 33, nós temos o seguinte. Um jogo de vôlei, os torcedores estavam acomodados em 3 áreas distintas do ginásio, demarcadas por cores diferentes. Na área verde, havia 21.828 torcedores. Na área azul, 12.100. E na área amarela, 32.072. Nesse jogo, apenas 20% do total dos torcedores presentes no ginásio torciam para o time que venceu a partida. Qual que é o número de torcedores que torciam pelo time vencedor? Então, olha só, vejam bem, eu preciso fazer a soma desses valores, né? Então, havia 21.828 torcedores, né, na cor verde, e na azul era mais 12.100. Então, fazendo a soma, e aí mais na parte amarela, que é 32.000
e 72, então vai dar 66 mil. Então, eu preciso descobrir quanto que é 20% desse valor. Então, 20%, o número decimal é 0,2, multiplicando por ele eu vou ter 13.200. A questão correta é a questão D. Questão 34. Pedrinho colocou um copo de suco em uma jarra e em seguida ele acrescentou 4 copos de água. Depois ele decidiu acrescentar mais água até dobrar o volume que havia na jarra. Ao final, qual que é o percentual da jarra, de suco dessa jarra? Então, olha só, ele colocou um copo de suco, depois ele colocou 4 copos de água. Então, a jarra ficou com 5 copos de líquido, né? Depois, para dobrar esse volume que tinha na jarra, Pedrinho colocou mais 5 copos de água. Assim, o volume no final foi de 10 copos, sendo 1 de suco e 9 de água, né? Então, portanto, o percentual de suco na jarra seria aí 1%, né? Então, 0,1, daí o número decimal seria esse valor, então eu vou ter 10. Então, são 10%. A questão correta é a questão B. 35. Um cliente foi a uma concessionária para comprar um carro no valor de 35 mil reais. Após 12 meses, o proprietário resolveu vender o veículo que havia adquirido. Sabendo-se que esse veículo sofreu uma desvalorização de 18% durante o ano, calcule qual que é o preço da venda desse automóvel. Então, assinale qual que é a alternativa correta. Então, eu preciso descobrir primeiramente quanto que é o 18% do valor total, né? Então, o número decimal de 18% seria 0,18. Multiplicando por 35 mil, 6.300. Então, portanto, o preço da revenda é de o valor total menos o valor ali que ele teve de desconto, né? Que teve de desvalorização. Então, é 28.700, que é a questão A. Última questão sobre porcentagem. Então, para aumentar as vendas no início do ano, uma loja de departamentos remarcou os preços de seus produtos 20% abaixo do preço original. Quando chegaram ao caixa, os clientes que possuem o cartão Fidelidade da loja têm o direito a um desconto adicional de 10% sobre o valor total de suas compras. Um cliente deseja comprar o produto que custava R$50 antes da demarcação desses preços, né? Então, ele não possui o cartão Fidelidade da loja. Caso esse cliente possuísse esse cartão Fidelidade da loja, a economia adicional que ele teria para comparar compras seria de quantos reais? Então, olha só, depois da remarcação, esse produto que custava R$50, ele teve uma redução de 20%, né? Então, assim, seria 20% de 50, então o número decimal de 20% é 0,20, multiplicamos por R$50, vai dar 10. Então, seria R$50 menos R$10, R$40. Esse é o preço do produto, né, com a remarcação, após a remarcação. Então, se o cliente com o cartão Fidelidade da loja, ele pode ganhar mais 10% de desconto sobre o valor do produto, então seria 10% de 40. Então, 10%, o número decimal é 0,10 vezes aqui 40, vai dar R$4. Então, portanto, nesse caso, o cliente tivesse o cartão Fidelidade, ele ia economizar aí R$4. Nesta aula, nós também vamos trabalhar aí com as medidas, né? Com o perímetro e também aí com as medidas de área, né? Então, relembrando, o que é o significado de medir, né? Acompanhe a explicação na página 52 da nossa apostila. Vamos observar aqui essas imagens. O que está acontecendo, né? Sendo medido, o que está sendo medido em cada caso aqui? Então, está sendo medido o quê? O comprimento, a massa, a capacidade, a temperatura, também o tempo. Em todas essas situações aqui, nós temos exemplos de grandeza, né? E também tem outros exemplos, como a velocidade, a área, o volume, intensidade luminosa, corrente elétrica, entre outros. Então, o que a palavra medir significa, né? Ela significa que é determinar a extensão por comparação. Medir uma grandeza é compará-la com outra da mesma espécie escolhida como unidade.
Logo abaixo ele fala assim, ó, quando medimos a grandeza do comprimento, por um exemplo, estamos verificando quantas vezes a unidade escolhida ela cabe no comprimento que estamos a medir, né? Então ali nós temos uma questão, a questão B para resolver, ele fala assim, ó, vamos fazer uma experiência medindo o comprimento do seu lápis, usando como unidade de medida a borracha. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o lápis de vocês e a borracha e vão ver quantas vezes que a borracha ela vai caber no lápis de vocês, tá? Então, essa é uma resposta pessoal que vocês vão fazer, tá bom? Na questão B. E as medidas de comprimento? Então, vocês já estudaram, né, que para medir um comprimento inicialmente, nós utilizamos as partes do próprio corpo, como pé, palmos, entre outras. E ainda hoje nós fazemos isso quando nós dispomos a um instrumento de medida, né? No entanto, nós sabemos que as medidas não são precisas, pois elas variam de pessoa para pessoa. Por exemplo, a minha mão ela pode ser maior do que a mão de vocês. Aqui na página 56, nós temos uma experiência que é muito legal. Eu quero muito que vocês façam ela em casa, tá? Então, olha só. Aqui ele fala para se juntar com seus colegas, né? Então, 2 colegas e façam as medições indicadas registrando na tabela. Então, como nós não estamos na escola, nós vamos fazer aí uma adaptação. Então, você e aí mais 2 familiares, vocês vão medir aí a largura de uma determinada parte da casa de vocês. Pode ser da sala, da cozinha, do banheiro, qualquer parte da casa de vocês. Então, com os pés, vocês vão medir a largura desse cômodo da casa de vocês, né? Então, vocês vão medindo com os pés, vão ver quantos pés vão caber aí na medida da largura, digamos, da sala da casa de vocês. E aí vocês vão registrar, vocês vão colocar aqui o nome de vocês e de mais 2 familiares, né? E aí vão colocar qual que é a largura do teu pé, do pé do teu familiar 1, familiar 2. E aí depois qual que é o comprimento aí desse lugar que vocês estavam medindo, né? Então o comprimento vocês vão colocar com relação a pés. Por um exemplo, deu 100 pés o comprimento, digamos, da sala da minha casa. Com o pé do meu pai, que é maior, deu 93. Com o pé da minha mãe, que é um pouquinho menor que o do meu pai, deu tanto, sabe? Então, vocês vão registrar esses valores aqui. E depois vocês vão observar essas medidas que foram encontradas. E vão ver se elas são iguais, se sim ou não. Dificilmente elas vão ser iguais, né? Porque o tamanho do pé da gente é diferente de um e de outro, né? Depois, na questão C, o que nós podemos observar em relação ao número que indica a medida da largura da sala feita por um aluno que calça 35 e outro que calça 38. Então, por exemplo, o familiar calça 35 e o outro calça 38. Qual que é essa relação que nós vemos que o número indica, né? Ela indica que quanto maior for o pé, menor, né? Vai ser menos pés que vai caber dentro dessa sala, desse cômodo, né? E agora, quais são as unidades de padrão de medida de algumas grandezas do SI, no Sistema Internacional? Então, quais que vocês já estudaram, né? Você já estudou algumas medidas desse sistema? Então, vamos ver aqui quais delas são. Então, olha só, provavelmente vocês já tenham estudado sobre os submúltiplos, centímetro, e também sobre o milímetro. Quantos centímetros você estima que é o comprimento do seu lápis? Tem? Então, vocês vão fazer aí uma estimativa. Quanto que vocês acham, né, que tem aí de comprimento no seu lápis? Meça o comprimento do seu lápis com uma régua e registre em centímetros. Então, depois de vocês fazerem a estimativa, vocês vão pegar a régua e vão medir para ver quanto é que ele mede. No material de apoio de vocês têm, né, para compreender um pouquinho melhor como que funciona esse sistema de medidas, vocês têm no material de apoio essas réguas, né? Então, para vocês entenderem um pouquinho mais, vocês vão seguir ali as orientações na página 53 para vocês montar essa régua. Então, vocês vão pintar a régua no material de apoio com cores diferentes. Depois, vocês vão recortar e em seguida vão colar aí uma na outra. Então, vocês vão colando onde está indicado aqui para colar, né? Daí está pronta a unidade de medida de padrão. Para se medir o comprimento, nós usamos o metro, né? Que nós usamos a letra M como sigla. Depois vocês vão pesquisar os instrumentos de medida de comprimento, como a fita métrica, o metro e também a trena, para que ele serve, qual que é a função de cada um. Depois de realizar aqui essa atividade, depois que vocês montarem a régua de vocês, ela toda pintada,
vocês vão ver que no comprimento, né, a maior, o metro, houve a necessidade de usar múltiplos dele e também a comprimentos menores dele, que surgiu aí a necessidade de dividir em partes iguais. Por essa razão, também as medidas maiores nós usamos os múltiplos e para a unidade padrão, para as medidas menores, os submúltiplos. Então, vocês vão conseguir entender um pouquinho mais o porquê disso. Aqui nessa página 54, no início dela, tem algumas questões que depois que vocês fizerem atividade com a régua, né, depois que vocês pintarem, colarem, aí vocês vão responder ela. Então, são respostas aí que são pessoais, tá? Então, vocês vão fazer a letra A letra B, tem também a letra C e a letra D. Tudo pessoal, que vocês vão estar registrando. Aqui nós temos o quadro das unidades do comprimento. Então, vamos relembrar aqui. Então, a unidade padrão que nós usamos é o metro. Olha só, 1 metro, os submúltiplos. Então, é 0,1 metro, 0,01 centímetro, daí 0,01 metro, que corresponde aqui ao milímetro. E agora aqui, ó, 10 metros, depois é 100 e depois aí é igual a 1000. Então, nós podemos notar que à esquerda e para a direita, cada unidade de medida, ela contém 10 vezes a unidade, o que é fácil, né, de observar por metro. Então, é bem fácil, olha só. É 10 vezes e aqui também, né? Se eu multiplicar 10 vezes esse valor, eu vou ter esse daqui. 10 vezes esse valor, eu vou ter esse. E assim por diante. Então, nós podemos sempre também escrever esses valores da seguinte forma. Olha só, 1 metro é a mesma coisa que 10 vezes 1 diâmetro. 1 vezes diâmetro é a mesma coisa que 10 vezes 1 centímetro. E assim por diante. A leitura das medidas, ela sempre lembra a leitura dos números decimais, né? Nós podemos ver o exemplo aqui dessa situação do dia a dia, na qual a Cláudia e o Beto, eles estão determinando onde eles vão colocar uma parteleira. Então, olha só, quanto marcou até aí? Ela pergunta. Até aqui, 2 metros e 38 centímetros. Então, eles estão usando aqui um material para fazer aí esse cálculo da medida, né? Então, olha só, o valor numérico disso, né, é 2,38, né? E o espaço até um caractere, então aqui seria aí o valor do metro. Então, a escrita dessa medida, ela foi padronizada a partir do ano de 1960, conforme o Sistema Internacional das Unidades, né, o CI. Então, olha só, vamos relembrar que quando nós precisamos escrever uma medida no plural, o nome da unidade e não do símbolo, né? Então, nós podemos usar aí o nome da unidade e não o nome do símbolo. Então, 1 metro e 15 milímetros, olha, é 1 metro e 15 milímetros, ou 1,015 metros, é 700 metros e 16 centímetros. Então, olha só, 700 m, 16 centímetros, ou 700,16 m. Essa aqui é uma observação que vocês têm aí para vocês circular, para vocês sempre estarem lembrando. Então, nós temos mais uma atividade que é muito legal. Com a ajuda de um colega, nesse caso vai ser um familiar, né? E usando o metro construído, aquela régua que vocês construíram, determinem e registrem cada um as suas medidas. A altura, a circunferência da cabeça, o comprimento dos braços abertos, o palmo aberto, o pé, né? Passo, ou seja, o passo, né? Medindo de um calcanhar do outro. Então, uma mesma medida, ela pode ser expressa em diferentes unidades. Para isso, nós podemos usar o quadro de unidades, o qual você pode ser representado na forma de escada, né? Para facilitar a visualização da compreensão. Então, depois que vocês fizerem aí, depois que vocês medirem, vocês vão completar aqui essa escadinha, colocando os múltiplos e submúltiplos do metro, tá? Então, olha só, 2 diâmetros equivalem a quantos centímetros? Equivale a 20, né? É só eu multiplicar aí por 10. Que operação que usa para expressar 2 diâmetros em 2 centímetros? É 2 vezes 10, que vai dar 20, né? Na questão B, 30 mm, que é 30 milímetros, né? Equivale a quantos centímetros? A 3, né? É só eu multiplicar ali que eu vou ter esse valor, né? Eu vou fazer a divisão e eu vou encontrar esse valor. E que operação que nós podemos expressar isso? É só eu pegar o 30 e dividir por 10 que eu vou encontrar 3, né? Vocês vão completar aqui também essa escadinha. Aqui na página 56 tem esse quadro aqui,
que eu quero que vocês circulem, passem uma caneta colorida aí por volta dele, para vocês sempre estar voltando a lembrar aqui, né? Aqui tem algumas observações, tem esse quadro aqui com a unidade padrão, que vocês sempre vão estar observando como é que eu faço para encontrar. E assim nós vamos finalizando a nossa aula de hoje. Tenha um bom final de semana, um bom descanso. Agora nós retornamos somente lá na quarta-feira.